Então, vamos iniciar falando um pouquinho sobre a anatomia e a fisiologia do sistema respiratório. Eu queria destacar que, se nós fôssemos falar em detalhes, né, minúcias sobre a anatomia e a fisiologia, nós íamos precisar de pelo menos um dia para cada uma delas, porque o sistema respiratório é bem detalhado, bem complexo e encantador também. Então, eu resolvi resumir algumas partes para que a gente compreendesse o processo mesmo. O próprio nome fisiologia, ele já nos traz esse entendimento do que é fisiológico, do que é normal. Então, é preciso compreender a fisiologia, a anatomia, as estruturas, né, os órgãos, e também a fisiologia, como é que ele funciona, para a partir de então, quando surgir um processo patológico ou alguma alteração, o indivíduo possa identificar, né, o profissional possa identificar que se trata de uma alteração da fisiologia ou de estruturas daquele órgão ou daquele sistema, para então poder atuar enquanto profissional. Então, a gente vai começar da parte básica mesmo, né, da questão respiratória, de todo o trato respiratório. Então, o nariz, ele já começa fazendo parte, porque é a entrada do ar. Temos a cavidade nasal, e aqui na cavidade nasal, onde o ar, aqui temos um estreitamento, e nesse estreitamento, o ar passa, filtrado, porque nós temos aqui tanto a mucosa, da própria cavidade, quanto no nariz, na parte interna, nós temos os cílios. Os cílios não, desculpa, os pelos. E aqui a gente vem, o ar passa, e no estreitamento o ar já começa a ser aquecido, ou seja, o ar já começa a ser preparado para chegar aos pulmões. Então, toda a via, né, o próprio nome já diz via é por onde passa. Então, toda a via aérea superior prepara esse ar para que ele chegue nos pulmões aquecido e pronto. E aqui nós temos a laringe, a glote, que é importante para o fechamento da via, a faringe, a laringe, desculpa, e aí nós começamos a traqueia, certo? Temos aqui nesse corte não é possível visualizar, mas nós, porque ficou cortado, a imagem foi para visualizar a parte interna. Aqui nós temos a famosa cartilagem cricoide. Começa, então, a traqueia, que é um órgão, né, um tubo, formado por um tecido cartilaginoso, por anéis de tecido cartilaginoso. Esses anéis são feitos em forma de C, exatamente para que esse órgão não se feche, sabe? Então, a gente tem essa estrutura para que ele permaneça aberto, recebendo ar o tempo inteiro. Nesse vezinho aqui, ó, que eu vou mostrar mais detalhadamente em outra imagem, nós temos a carina da traqueia, essa bifurcação, que algumas pessoas vão chamar de calcinha da carina, mas é a carina da traqueia. E aí começa a divisão dos brônquios. Na divisão, essa imagem mostra melhor para a gente. Aqui, ó, a carina da traqueia, tá? A traqueia, a cartilagem cricoide, a traqueia, a carina da traqueia, e aí começam os brônquios. Temos os brônquios principais, ou esses brônquios, é preciso a gente entender que ele começa a ter subdivisões e ramificações. Então, eu começo com a cartilagem cricoide, a traqueia, a carina da traqueia e os brônquios principais. Se você perceber, o brônquio principal, ou brônquio fonte, também pode ser conhecido como brônquio fonte direito, ele é mais verticalizado, certo? Por isso, as pessoas que broncoaspiram algum objeto, algum alimento, é importante entender que, na maioria das vezes, eles vão para o pulmão direito. O esquerdo é mais
horizontalizado. Por quê? Porque aqui no meio nós temos o nosso coração, certo? Que não está nessa imagem, mas ele está aqui localizado entre os pulmões. E aqui, aproximadamente, nós temos a impressão cardíaca. Então, esse brônquio-fonte aqui, ele fica mais horizontalizado, tá? Após o brônquio-fonte, nós temos os brônquios lobares. Então, o lado direito do pulmão, nós temos 3 lobos, certo? Para cada lobo, nós temos um brônquio lobar. E aí, vai se dividindo. Temos os brônquios lobares, após os brônquios lobares, nós temos os brônquios sedimentares, que vai ficando cada vez menor. E após os brônquios segmentares, nós temos os bronquíolos, para poder chegar aos alvéolos. Então, vejamos. Deixa eu voltar aqui mais para vocês entenderem melhor. Falar aqui melhor sobre essa questão da estrutura do pulmão. Essa é a vista anterior do pulmão. No pulmão esquerdo, nós temos apenas 2 lobos. Temos essa linha aqui, ó. Então, nós temos o lobo superior e o lobo inferior, sendo que o lobo inferior, ele é auscultado mais na parte posterior. Quando você faz a ausculta pulmonar na parte anterior, você só vai conseguir auscultar mais o lobo inferior, porque o superior ele está mais por trás. Então, a visão da posterior mostraria melhor a parte desse lobo superior. Por isso que quando a gente vai dizer de uma ausculta, quando a gente não tem certeza, eu estou falando da ausculta só para a gente mensurar a anatomia. Quando a gente não tem certeza de que lobo a gente está, a gente fala de terço. A gente está no terço superior, a gente está no terço médio, está no terço inferior, porque terço se trata de região, tá? Então, aqui nós temos uma outra imagem que mostra também detalhadamente, certo? Como toda a estrutura, uma imagem mais animada, podemos dizer assim. A parte superior do pulmão, nós temos a parte superior, temos a base do pulmão e as laterais do pulmão, certo? E aí a gente pode chamar dessa parte superior aqui também como ápice do pulmão ou região apical. Aqui a grande estrutura da nossa árvore traqueobrônquica. Traqueobrônquica, certo? Toda a divisão dela. Aqui a cartilagem cricoide que eu falei para vocês, e aqui um resumo daquilo que eu acabei de falar. São ductos cartilaginosos que levam o ar da traqueia até aos pulmões. Então tem o limite, vai a partir da carina traqueal até o ilho pulmonar. Mais ou menos aqui, ó, nós temos o ilho pulmonar, certo? Então, uma imagem de radiografia que eu vou mostrar na outra aula para vocês, a gente precisa visualizar o ilho pulmonar, porque é de onde nós temos a saída dos brônquios, e aí inervação, vasos e toda a estrutura. E a gente também pode observar patologia no ilho pulmonar. O brônquio principal direito, aquilo que eu já falei, ele é mais verticalizado, certo? E aí ele pode ter uma maior presença de corpos estranhos. Aqui nós temos a ordem dos brônquios. Também pode ser conhecido como de primeira e segunda ordem, certo? Principal, brônquios lobares e os bronquíolos que vão a partir dos brônquios lobares, certo? Então, nós temos traqueia, brônquio principal ou fonte, brônquio lobar, brônquio segmentar, bronquíolos, para termos, então, os alvéolos. Olha aqui, ó. Nossos bronquíolos, e eles são chamados de sacos de ar, que tem uma aparência de cachos de uva também. Pode ser exemplificado como cachos de uva. Então, aqui é onde acontece o processo mágico da história. Aqui novamente,
essa estrutura, essa imagem mostra os capilares, certo? Então, os alvéolos, eles estão em constante contato com os capilares, porque é ali onde acontece a difusão e hematose. Por que difusão? Porque a gente vai ter do gradiente de maior concentração para menor concentração. Nós temos o oxigênio, certo? Que vem e é capturado aqui pelos vasos. E também nós temos o gás carbônico que sai dessa mesma respiração e volta para o sistema respiratório para ser expelido. Essa imagem aqui, ó, é a imagem, né, criada de um alvéolo. Então, nós temos o capilar, que está em constante contato, porém não pode ser pressionado com o alvéolo. Nós temos a entrada do oxigênio e a saída do gás carbônico, certo? Essa imagem aqui, ela vai mostrar um pouquinho para a gente do processo de inspiração e expiração. Então, a hematose é exatamente essa troca que eu acabei de falar. No processo de inspiração, nós temos uma pressão negativa dentro dos pulmões. Uma pressão negativa para permitir essa entrada de ar. Isso é mecânica pulmonar, fisiologia mecânica pulmonar. É preciso que a pressão interna esteja negativa para permitir a entrada de ar. Na expiração, precisa existir o contrário, o ar precisa ser expulso com aquele gás carbônico. Nesse caso, nós temos uma pressão positiva para expulsar o ar, certo? Para fazer a expiração. E quem é que é importante ou, diga-se de passagem, crucial nesse processo? É o músculo diafragmático, certo? Então, o músculo diafragmático, ele, quem é o músculo acessório da respiração. E aqui eu estou tratando da respiração de modo normal, né? Sem nenhuma alteração, sem nenhum processo patológico ou sem nenhuma dificuldade. Eu estou tratando não da respiração forçada, certo? O indivíduo, por exemplo, em repouso. Então, isso vai acontecer naturalmente dessa maneira. Então, o músculo diafragmático, ele desce, e quando ele desce, como o pulmão, ele tem as pleuras, certo? E a parte da base dos pulmões, e a pleura está colada no músculo diafragmático, quando o pulmão desce, o diafragma desce, a pleura também desce com esse pulmão, certo? Recebendo esse ar. No processo expiratório vai acontecer o inverso. O diafragma sobe, quando ele sobe, ele empurra os pulmões, permitindo, possibilitando essa pressão positiva, expulsando esse ar, e isso acontece o tempo inteiro. No indivíduo, por exemplo, 18, a frequência 18 a 19, alguma literatura vai dizer que a partir de 19 já tem um ataque apneia aí, tá? Então, aqui, mais uma vez, para a gente compreender aquela imagem que eu disse para vocês que ia mostrar melhor como fica. Então, a gente tem o primeiro lobo, o segundo lobo e o terceiro lobo. Então, perceba que eu posso estar fazendo uma ausculta aqui e estar dizendo que eu estou no lobo médio, mas eu não estou no lobo médio, eu estou no lobo inferior, mas eu estou no terço médio do pulmão, tá? Então, aqui, ó, nessa vista aqui, ó, percebe que o lobo superior, esse é uma vista posterior do pulmão, por trás. Então, você percebe que isso é o pulmão esquerdo, tá? Você percebe que o lobo superior, ele vem até aqui embaixo. Aqui nesse meio, como ele não tem terço médio, nós temos uma região
que nós chamamos de língula. Seria um órgão, uma parte do órgão que não cresceu. A região é chamada de língula. Aqui nós temos as pleuras. Então, o pulmão, assim como muitos outros órgãos, o coração, por exemplo, o cérebro, o coração, nós temos o pericárdio, o cérebro, nós temos as meninges. Os pulmões, nós temos as pleuras. Então, é um par de órgão que está revestido também com pleuras formada por duas camadas. Nós temos a camada externa, que aí é chamada de pleura parietal, e temos a camada interna, que é chamada de pleura visceral, porque está em contato com o órgão. E entre as pleuras, nós temos o líquido pleural, que permite que esse pulmão ele deslize, ele tenha movimentos sem grandes impactos, evita a fricção. Além disso, esse líquido é chamado de surfactante, também para permitir uma pressão negativa entre as pleuras, para que o pulmão continue sempre aberto, para que ele não se feche. Pronto. Aqui a gente vai compreender melhor sobre as musculaturas. Quando o indivíduo ele respira normalmente, ele usa o músculo diafragmático e pouco dos músculos intercostais externos, certo? Mas o grande trabalho aqui é feito pelo músculo diafragmático. Há pacientes que podem ter paralisia do músculo diafragmático. Tem paciente que você vai olhar a radiografia e o músculo está para cima, por exemplo, um lado mais para cima, paralisou. Então, esse pulmão, se tiver do lado que tem a paralisia, é um pulmão que diminui a funcionalidade dele, certo? Bem, agora nós vamos trabalhar a respiração forçada ou trabalhosa, ou a respiração, vamos dizer, de um indivíduo que tem uma pneumopatia ou uma cardiopatia também, porque o pulmão e o coração trabalham juntos, e às vezes o paciente, por exemplo, tem IC, insuficiência cardíaca, e ele é taquipneico ou taquidispneico, não porque ele tem uma pneumopatia, ele poderá ter, porque se não for tratado futuramente, ele pode ter um corpo pulmonar da vida, mas eu não vou trabalhar isso agora, porque eu não estou trabalhando essas patologias, tá? Só para explicar. Então, esse indivíduo que tem uma pneumopatia, ou mesmo o indivíduo que está realizando um exercício físico, que demanda um esforço respiratório maior, certo? Então, eu tenho que ter maior quantidade de entrada de ar, maior aproveitamento desse oxigênio, ou seja, a hematose precisa acontecer mais rápida, o volume de ar, que isso vai ser trabalhado na espirometria, o volume de ar e a velocidade desse ar precisa ser maior. Então, a musculatura, o músculo diafragmático e os intercostais externos, eles não vão dar conta de trabalhar esse indivíduo, de possibilitar ele a demanda que ele precisa de fluxo, de velocidade e de oxigênio. Então, vejamos. Quando isso acontece, outras musculaturas, elas entram em ação, porque o corpo, né, ele é perfeito, é uma máquina arquitetada perfeitamente para entender quando as coisas não estão bem. Então, aqui nós temos o esternocleidomastóide. Por que externo? Porque ele vem aqui, ó, próximo à base do crânio, por trás do pavilhão auricular. E ele vai estar conectado no osso do externo, certo? Que é o osso do meio, onde ficam as costelas, os arcos costais. Então, preste bem atenção. Eu não falei que nós temos que ter uma demanda maior de ar, uma entrada maior de ar. Se eu preciso de uma entrada maior de ar porque eu estou em alguma dificuldade, ou porque eu estou realizando alguma atividade física que eu preciso mais de ar, eu preciso que o diâmetro do meu tórax, da minha caixa torácica, também seja expandida para que o pulmão
se expanda junto com ela e caiba essa quantidade. Então, esse músculo esternocleidomastoide, ele puxa o externo para cima. Ao puxar o externo para cima, ele amplia o diâmetro da caixa torácica, certo? E aí, ao ampliar o diâmetro da caixa torácica, ele permite uma maior quantidade, um maior volume, um maior fluxo aéreo, certo? Outra musculatura também que pode ser usada são os escalenos. Então, nós temos aqui, ó, o escaleno médio, o escaleno anterior e o escaleno posterior. Também são utilizados na respiração forçada. Outro músculo que também é utilizado são os serrates, certo? Só que esses músculos que eu falei, eles são utilizados mais na inspiração, certo? Ao inspirar, o indivíduo precisa que a caixa torácica ela se amplie mais para caber essa quantidade de ar. Então, o esternocleidomastoide vai, junto com toda a musculatura, vai ampliando essa caixa torácica. Os serrates também, que são músculos que estão aqui próximos às costelas, certo? Eles ajudam também a puxar, retrair essas costelas, para que também o espaço entre elas aumentem, tá? Cabendo essa quantidade de ar. No entanto, na expiração, eu preciso também ter outras musculaturas e não só o diafragmático para expulsar esse ar. Da mesma maneira que eu precisei que a caixa torácica fosse expandida, certo? Usando as musculaturas que eu já falei, eu preciso que a caixa torácica agora ela volte ao seu tamanho original, expulsando esse ar também com a mesma rapidez. Então, eu tenho esses músculos intercostais que também ajudam bastante, certo? E são os intercostais internos também que vão estar ajudando, junto com o músculo abdominal. Então, você percebe que quando o paciente, quando o indivíduo, ele está com dificuldade respiratória, se você olhar, o abdômen dele começa a trabalhar. Por que o abdômen dele começa a trabalhar? A respiração está forçada, está entrando o ar forçadamente, então a gente teria aí o esternocleidomastóide, o escaleno, trabalhando, certo? Mas na expiração nós temos também a musculatura do abdômen e os músculos intercostais internos ajudando a expulsar esse ar. Tá claro até agora? Sim, tá claro. Então, qualquer momento vocês podem falar que aí a gente vai se comunicando, tá? Então vejam bem, aqui nós temos essa imagem maravilhosa, certo? Que mostra esse trabalho que eu acabei de falar. Bem animada ela, né? Uma imagem, nós temos a árvore mesmo traqueobrônquica, porque é uma imagem de uma árvore invertida, e aqui nós temos, ó, o músculo diafragmático, ó, descendo na inspiração e subindo na expiração, certo? O tempo inteiro. Inspirei o ar, o músculo desceu. A pleura, eu não falei que está aderida a esse músculo. Quando ele desce, consigo, ele traz o pulmão. Quando ele retrai para a expiração, ele leva o pulmão novamente, também alterando essa pressão. Pronto. Aqui nós vamos entender um pouco, explicado, né, resumidamente, sobre a anatomia e a fisiologia. A gente precisa entender um pouquinho sobre volumes e capacidades pulmonar. Então, esses termos que vocês estão vendo aqui, vocês virão com a nossa amiga na aula de espirometria. Então, eles precisam primeiro ser decorados mesmo, decorar o nome. Depois de decorado, não precisa ser compreendido, né? Então, após vocês estudarem, terminarem o curso,
lerem bastante sobre fisiologia e anatomia, lerem bastante sobre a espirometria. Tem um livro que é Pereira, que é o nosso teórico brasileiro que nós seguimos, né, que nós lemos para entender, e também para quem quer seguir a linha de realizar espirometria, isso vai estar pautado em Pereira, certo? Depois vocês vão entender melhor isso na espirometria com a nossa amiga, que ela vai detalhar isso, esmiuçar para vocês. Então, perceberam que quando eu falei de fisiologia, eu falei primeiro da fisiologia, depois da respiração forçada, que seria ou pela demanda, né, por uma atividade, porque o indivíduo está fazendo uma atividade física, porque ele correu, subiu uma escada, mas também a gente precisa compreender dentro do processo patológico. Então, os volumes e as capacidades pulmonar é muito importante para compreender espirometria. A gente começa com um volume corrente. Esse volume corrente está se tratando de uma respiração normal, daquilo que eu falei inicialmente. É o volume que entra em cada e que sai, certo? Então, o volume que entra e que sai em uma respiração normal. Então, ele está em torno de 500 ml, certo? E nós estamos falando aqui de indivíduos adultos, tá? O volume de reserva inspiratória, preste atenção. Quando é que ele acontece? É quando a pessoa realiza uma inspiração máxima. É a quantidade máxima do ar que ele consegue colocar de maneira forçada. Você pede para alguém, puxe o ar, inspire o ar. É a quantidade máxima que ele consegue colocar dentro dos pulmões dele. E essa quantidade pode chegar a 3.000, tá? A capacidade pulmonar total é o volume de ar nos pulmões após uma inspiração máxima. Não, mas não parece com esse aqui, né? Não é a mesma coisa, porque eu tenho reserva, eu tenho volume reserva. Eu preciso ter volume reserva. O indivíduo que não tem volume reserva, ele tem destruição de área de parênquima pulmonar, de alvéolo, ele tem uma patologia. Então, na UTI é muito comum ter pacientes que tiveram pneumopatias ou outras doenças que evoluíram, que ele não tenha um volume reserva bom. Então, esse é um paciente difícil de se trabalhar com ele, certo? Então, sigamos. A segunda reserva é o volume de reserva expiratória. Ao contrário do anterior, esse volume é mensurado, ele é medido na expiração máxima. Perceberam que eu falei que o outro era da inspiração? Então, ele está em torno, esse da expiração está em torno de aproximadamente 1.100. Isso vai variar de indivíduo para indivíduo, tá? Aqui a gente tem o volume residual. E o que é o volume residual? O próprio nome, ó, já me diz. É o volume que fica lá, após uma expiração máxima, certo? É importante a gente entender que o exame de espirometria, ele é um padrão ouro para diagnosticar pneumopatias, ele é padrão ouro para determinar a capacidade pulmonar, muitas vezes, quando o cirurgião torácico necessita fazer uma lobectomia, uma pneumectomia, certo? Quando ele necessita fazer uma cirurgia que vai mexer com a estrutura desse pulmão, ele precisa saber qual a capacidade desse pulmão. Mas existe um outro exame que é pletissimografia, é um exame mais detalhado. Então, esse exame, ele é raro, ele tem apenas em alguns lugares aqui, né, no Otávio de Freitas tem, no português tem, e na Unimed tem. Mas é um exame altamente caro, ele faz a medida pulmonar total, mas o padrão não precisa dele, o padrão ouro das capacidades pulmonar é a espirometria, tá? Então, a capacidade vital, então, ela é o máximo de ar que pode ser mobilizado nos pulmões. Quando eu junto tudo, o volume corrente, o quanto o indivíduo tem de reserva
E o quanto ele conseguiu expirar é a capacidade desse pulmão todo. Então, a espirometria, vocês vão ver que tem uma soma desses valores, tá? Então, o quanto ele tem de capacidade vital. E aí se descobre a capacidade pulmonar desse indivíduo. Se ele pode, por exemplo, sofrer uma perca de um segmento, de uma segmentectomia, de um lobo, fazer uma lobectomia, tudo isso está dentro da espirometria. Muito raramente, ou quase nunca, vai se realizar uma cirurgia de um indivíduo, para vocês verem a importância do exame. Vai se realizar uma cirurgia de um indivíduo, uma cirurgia torácica, uma cirurgia pulmonar, sem saber da capacidade pulmonar desse indivíduo, tá? A menos que seja algo de extrema urgência e não tenha essa possibilidade, o paciente não consiga realizar, então arrisca-se ali a fazer uma cirurgia sem ter esses valores. A capacidade vital forçada é o volume máximo inspirado com esforço máximo, certo? É o volume expirado, expelido, após uma inspiração máxima. Então, você pede para um indivíduo colocar o máximo de ar que ele pode para dentro do pulmão, e agora você pede para ele colocar o máximo de ar que ele pode para fora do pulmão. Puxe todo o ar do universo para dentro do seu pulmão. Agora coloque todo o ar que você tem para fora. Então, essa é a capacidade vital forçada. Por quê? Porque é um sopro forçado. Nesse sopro, os músculos, eles ajudam bastante, tá? Eles fazem esse trabalho, porque é uma respiração forçada. O volume expiratório forçado, no primeiro segundo, que vocês vão precisar compreender, ó, VF1, que é o volume expiratório forçado no primeiro segundo, tá? No primeiro momento que ele pode colocar para fora, é o volume de ar expirado no primeiro segundo após uma manobra forçada. Aqui é tudo quanto ele consegue. Aqui é o que ele consegue no primeiro segundo, tá? Mas aí, para compreendermos isso, é preciso a gente entender uma coisa chamada complacência pulmonar. Complacência e elastância, que está dentro da mecânica. Então, uma pessoa complacente é uma pessoa que aceita, não é? É uma pessoa que acata, é uma pessoa que acolhe. Então, fulano é muito complacente, ou seja, fulano aceita tudo com facilidade. Então, a complacência é a forma com que o pulmão recebe esses pulmões, esse ar, desculpa. Então, o parênquima pulmonar, que é toda a área do pulmão, onde estão os alvéolos, acomoda esse volume de ar que entra e sai dos pulmões. Então, a entrada desse ar, certo? A facilidade com que esse ar tem para entrar, nós vamos chamar de complacência, certo? É o quanto esse pulmão está preparado para receber. E a saída, nós vamos chamar de elastância, ou seja, possibilidade de acatar, de acolher, não é? Ou seja, possibilidade de receber o volume do ar, e aqui possibilidade de expulsar. Nós temos aqui volume, quantidade. Então, aqui diz o quanto eu consigo colocar para dentro do pulmão e o quanto se consegue colocar para fora. É preciso haver um equilíbrio. Então, você pode imaginar, e quanto mais complacência o indivíduo tem, melhor é, não é isso? Melhor para esse indivíduo. Nem sempre. Isso pode ser patológico. Vamos agora entender como é que a gente pode ter, ó, patológico. Enfisema pulmonar. O indivíduo aqui, ó, que fumou, por exemplo, quando o indivíduo ele se expõe a alguns produtos, que é o caso do cigarro, né, um exemplo deles, por um período muito prolongado, por um período prolongado, essas estruturas começam a ser afetadas.
Então, há uma substância chamada de elastina nesse pulmão, que é importante para essa complacência, certo? Essa substância ela é destruída e esse indivíduo ele começa a ter uma alta complacência, ou seja, fica frouxo, as fibras ficam frouxas. Então, o ar entra com bastante facilidade, certo? Para que as vias aéreas não colapsem, há um aprisionamento de ar. Nós temos ar que fica ali dentro do pulmão, porque senão vai colapsar, certo? Nesse caso, há um aumento da resistência das vias aéreas. O ar, ele entra, mas aí, para sair, não sai a mesma quantidade de ar, certo? O ar entra, mas fica uma grande quantidade de ar aprisionado. Na fibrose pulmonar, né, que aí nós temos tecido elástico mais enrijecido, mais endurecido, por conta de lesão, também por exposição a alguns tipos de produtos, tá? Produtos químicos, por exemplo. Faz o processo inverso. Ou seja, a complacência, que é a capacidade de receber o ar, diminui. Aqui eu tenho um volume menor de ar que entra. E esse volume, ele entra, certo? Facilmente, mas ele entra pouco. O tempo expiratório desse paciente é muito rápido. Há um tecido cicatricial que faz com que o ar saia rapidamente. Aqui eu tenho menos resistência, aprisiona ar. Aqui eu tenho muita resistência, expulsa o ar. O pulmão se retrai rapidamente e expulsa esse ar antes do aproveitamento. E aqui nós temos algumas das referências do nosso estudo. Eu usei também o livro de Fisiologia Respiratória, que é de West, John West, que é um famosíssimo que trabalha ondas de oxigenação, porque ventilação é diferente de oxigenação, tá? Ventilação tem a ver com volumes, né, e capacidade, e oxigenação tem a ver com aproveitamento, com troca gasosa, com hematose. E usei também Jane e Richard, que fala também da fisiologia básica do sistema respiratório e da mecânica. Então, a terceira edição, eles são bem resumidos e detalhados. Se vocês quiserem, depois eu mostro aqui para vocês os livros, que são nem são tão caros e são essenciais para quem quer compreender um pouquinho de fisiologia, de anatomia e principalmente de mecânica pulmonar. Alguma dúvida? Não, professor. Tudo certinho. Tudo certo. Eronildo, Oi. me tira uma dúvida. Na faculdade, na parte de fisiologia, justamente pulmonar, o professor aí falava muito sobre pressão mitral. Será que tu pode tirar essa dúvida? Na parte de fisiologia pulmonar, certo. Deixa eu ver se eu consigo uma imagem aqui, algum material, alguma coisa para pressão mitral. Veja bem, ele falava de fisiologia pulmonar com pressão mitral. É assim, eu lembro muito bem na época, quando ele falava, é porque como já faz um tempo, aí a gente acaba não correndo mais atrás no que já estudou pela corre-corre da vida, de trabalho e tudo. Certo. E aí ele falava sobre essa pressão. No meu entender, é como se, assim, na época eu entendi essa forma, mas eu não sei se eu também entendi correto, e também eu não perguntei mais a ele. E eu acabava entendia que a pressão mitral era uma dificuldade, que era uma pressão mais, vamos dizer que ela tinha força para o pulmão ele ter uma expansibilidade.
Agora não sei se eu tô certa, entendeu? Era essa dúvida que faz um tempinho que eu já venho em busca. Porque, veja, a pressão mitral, ela está mais relacionada, pressão mitral que eu conheço, está mais relacionada à fisiologia cardiológica, certo? Sei. Não a fisiologia pulmonar propriamente dita, muito embora os pulmões trabalham em comum acordo com o coração. Então, a pressão mitral, ela está relacionada à pressão do átrio esquerdo, entendeu? A pressão que se exerce no átrio esquerdo. É claro que se existe aí uma cardiopatia e há uma diferença dessa pressão, ela pode ocasionar, veja bem, um coração adoecido pode adoecer o pulmão, ele sobrecarrega o pulmão. Então, talvez o aumento da carga, ou aumento ou diminuição dessa pressão mitral, possa ocasionar fisiologicamente também nos pulmões, devido à sobrecarga que ele dá a esse pulmão, certo? Porque o lado esquerdo do pulmão, do coração, desculpa, as câmaras esquerda, elas estão inteiramente ligadas, elas podem inclusive até mandar líquido para o pulmão. Então, um paciente com IC, um paciente com fração de ejeção diminuída, pode ocasionar uma pneumopatia, certo? Mas a pressão mitral dentro do pulmão, propriamente dita, eu desconheço. Eu conheço a pressão mitral cardiológica, certo? Que pode ter implicação, sim, sim. Pode, inclusive, causar síndromes clínicas, acúmulo de líquido, a estenose mitral diminui a pressão, e aí pode causar um edema agudo de pulmão, entendeu? Talvez seja nesse sentido que foi falado. Obrigada, Aronildo. Tirou minha dúvida. Nada. Pode haver uma variação, né? O átrio pulmonar pode também sofrer, né? Alteração por conta dessa pressão, mas aí acho que ela está mais ligada à cardiopatia, mas pode sim ter, como é que eu posso dizer? Pela dilatação ou pela obstrução, ela pode ser afetada e pode implicar no pulmão. Pode falar. Ou ele pode ter também falado e ela pode ter se confundido, né? Porque pode também haver uma variação de pressão a nível pleural, né? Nos pulmões. Sim, a pressão pleural totalmente, porque se eu tenho, por exemplo, um aumento de líquido, se eu tenho um derrame pleural, eu altero a pressão desse pulmão, por exemplo. Se eu tenho diminuição desse líquido, eu também altero a pressão e toda a mecânica pulmonar vai ser afetada, porque o pulmão acaba não expandindo com a mesma possibilidade, o fluxo não vai ser o mesmo, a oxigenação pode ser diminuída, o paciente vai ficar cansado, dispneico, então pode ser isso aí, a pressão pleural, intrapleural, que precisa ser negativa para que eles não colabem e para manter ele sempre aberto. Ô, Heron, Oi. Um paciente com insuficiência respiratória pode ser confundido com a DPOC ou não? É só uma dúvida. Veja bem, pode ser confundido, só que a DPOC é um diagnóstico clínico de espirometria e de imagem, pode ter até o exame de imagem também. Insuficiência respiratória, ela pode acontecer em diversos contextos, né? O paciente, por exemplo, pode sofrer uma síndrome da angústia respiratória e ter uma insuficiência. Ele pode, por exemplo, sofrer algum trauma e lesionar músculos respiratórios. Ele pode ter uma infecção pulmonar, ele pode evoluir e trabalhar tanto essa musculatura, porque essa musculatura acessória que eu mostrei para vocês, elas não podem ser trabalhadas o tempo inteiro, né? Elas não foram feitas para trabalhar o tempo inteiro. Então, há uma fadiga desses músculos, e aí ele pode ter uma falência do sistema respiratório, certo? Não, pode ser confundido pelo quadro do desconforto respiratório, que é muito parecido, mas a clínica do paciente é diferente. O paciente DPOC tem uma clínica diferente.
Então, você vai ver na aula daqui a pouco que existe a clínica, existem sinais clínicos de que o paciente tem a história do paciente. Então, eu preciso primeiro, gente, antes de realizar exames, eu preciso conversar com o paciente, saber a idade desse paciente, tempo de exposição, se teve exposição, se foi fumante, se foi ativo, se foi passivo, se teve fogão a lenha. Se não tem nada disso, não é uma DPOC, tá? Pode ser uma insuficiência respiratória por uma outra causa, e aí a gente vai vendo. Se tem uma infecção pulmonar instalada, respondi a tua pergunta? Sim, obrigada. Ah. Mais alguém? Não, tudo certo por aqui. Pronto. Ok, gente, tudo certo? Mais alguma dúvida, alguma contribuição? Só mais uma perguntinha. Essa parte de DPOC, com efizema e tal, também pode estar relacionado com a idade? A idade, ela conta também. Eu vou falar isso na próxima, tá? Mas a idade, ela conta. Você não vai encontrar pacientes jovens, por exemplo, com DPOC. Né? Pode encontrar, mas é uma raridade, certo? Então, você pega um paciente com 40 anos, se esse paciente tiver DPOC, ele tem que ter tido uma exposição muito grande desde criança. Então, a partir de 55, 60 anos, é que você, a partir de 50 anos, por aí, a gente já pode pensar numa DPOC, certo? Mas o exame de espirometria, ele vai dizer, quando você juntar a clínica do paciente, o que ele apresenta, com o exame, com o resultado do exame, aí você vai ter, sim, um resultado fidedigno. Mas a idade é importante. Ok, obrigada. Mais alguém? Então, Ironilda, a gente já pode encerrar essa primeira parte. Certo, então...